oportunidade que se dá na vida de cada um de nós, por que não lembrar, em que na verdade Deus, Ele permite alguns momentos, algumas situações na vida da igreja, na vida de um crente, na vida de um obreiro, na vida de um jovem, de um rapaz, de uma moça, de um senhor, de uma senhora, de uma criança, de um adolescente. Deus, Ele realmente coloca tudo no seu devido tempo, pela sua própria vontade. E quando nós olhamos esse tempo chegar diante da vida de alguém, às vezes queremos até realmente poder indagar a Deus, conversar com Deus, às vezes sem entender as determinações do Senhor, o porquê se dá acontecer tantas coisas. E às vezes, meus queridos irmãos, se dá acontecer pela permissão de Deus coisas boas, agradáveis, coisas maravilhosas, coisas de alegria, coisas que realmente regozijam o nosso coração. Mas também chega tempo, dá-se a oportunidade em que, na verdade, acontecem momentos também desagradáveis, tristezas, de lutas, de dores, de angústia, de perdas, de momentos que acontecem em que, na verdade, a gente fica sem saber entender o porquê se dá a acontecer algo. Mas como já diz a palavra do Senhor, tudo tem o seu tempo determinado. E quando nós lemos o Escritor, poder lembrar sobre o tempo, nós ficamos a meditar, quem sabe na verdade querer entender esse tempo, o porquê acontece esse tempo, porquê se dá a se revelar, acontecer essas coisas no tempo, em que por muitas vezes a gente não sabe o tempo que vai chegar, e nem de que maneira vai se dar na vida de cada um. Mas quando nós observamos a Bíblia Sagrada, abra vossas Bíblias, irmãos, aqui no livro de Juízes, o capítulo de número 6, o versículo 1, nos diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão do midianita sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os malequitas e também os dos orientes contra eles subiam, e punham-se contra eles em campos, e destruindo os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porém subiam com os seus gados e tendas, e vinham com os gafanhotos em grande multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O verso 7 nos diz: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor o profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e eu os expulsei de diante de vós, e a vós deis a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais,
aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita, mas não destes ouvido a minha voz. Queridos, quando aqui lemos esse texto, no livro de Juízes, vemos que a permissão de Deus dá-se a acontecer sobre aquela grande nação. E aqui quando o escritor bíblico faz lembrar sobre esta passagem bíblica, eu chego agora a entender que na verdade Deus aqui começa na verdade a corrigir a Israel pela sua própria vontade. Deus agora permite que na verdade Israel sofra opressões, sofra um momento de perda, de danos. Israel na verdade começa a perder todos os seus bens que tinha. O trabalho era intenso em que na verdade Israel, ele se esforça lutando com todo o seu mantimento ali diante da sua nação. Mas agora vemos que Deus te lembra do juízo, da situação em que se encontrava Israel diante da sua presença, como nos diz aqui a sua bendita palavra. Deus, na verdade, desperta os midianitas num tempo oportuno, ao qual Deus queria, na verdade, lembrar ao povo que ele tem poder de poder realmente estar corrigindo o povo pela sua vontade. E aqui vemos, irmãos, que quando chega a época do trigo, da lavoura, do gado, de todo o mantimento em que, na verdade, Israel ele vai colher planta com todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua bravura, com todo o mantimento, eles realmente se dão-se atenção de realmente plantar, e quando chegar a época oportuna, eles vão colher para poder viver um tempo ali com toda aquela lavoura. E aqui quando vemos esse texto, é como se Deus despertasse, e foi Deus que despertou o inimigo. Deus desperta o inimigo, e o inimigo lembra ali diante de Israel, para que realmente o inimigo vá lá diante de Israel e saqueie tudo quanto Israel tinha. Leva tudo de Israel, arranca tudo de Israel, leva os gados, leva as lavouras. E o que me chama a atenção é entender, irmãos, que eles não tinham força, não tinham juiz, não tinham justiça, eles não tinham nem sequer defesa. Mesmo se realmente eles soubessem que os midianitas viriam sobre a guerra, viriam sobre ele, na verdade não daria tempo para que eles pudessem, na verdade, se reservar, se organizar e guardar todo o seu mantimento, ou mesmo todo o seu trabalho que tinha conquistado. E aqui se dá-se a ocasião deles perder tudo o que tinha. Os irmãos observam diante desta passagem bíblica o porquê se deu este momento na vida de Israel. É porque Deus estava marcando um tempo pela sua própria e bendita vontade. O tempo de Deus, ele é um tempo diferente do nosso tempo. É diferente do tempo das autoridades. É diferente do tempo de quem planta, de quem se esforça, de quem trabalha, de quem tem a justiça, de quem tem o domínio, de quem tem o poder, de quem tem o dinheiro, a fama. O tempo de Deus, na verdade, é completamente diferente. E aqui vemos que o texto nos diz que realmente Israel, eles não estavam bem diante de Deus. Parece até que, na verdade, a situação de Israel, de forma espiritual, estava distante dos pensamentos de Deus. Mas Deus queria, irmãos, que Israel tivesse em umas condições diferentes. Tem momentos que Deus ele fala com o seu povo, chama alguém, desperta, faz com que alguém chegue diante da sua vontade, mas Deus, com o seu poder, ele tem a maneira específica de trabalhar para atrair alguém pelo seu próprio querer. E aqui nós vemos que Deus, ele queria atrair Israel, quando Israel, na verdade, estava distante da sua bendita e poderosa vontade.
Já nos diz o escritor bíblico que Israel não estava conforme a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor agora desperta todo o povo para que o povo pudesse entender a sua vontade e seu tempo. Glória a Deus, aleluia. E aqui no capítulo 6 de Juízes, o versículo de número 1: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou mesmo não fez o que deveria fazer de bom aos olhos do Senhor. Porém, como nos diz o escritor bíblico, o versículo de número 3 nos diz: e prevalecendo as mãos dos midianitas sobre Israel. É como se Deus pudesse, irmãos, permitir que os midianitas prevalecessem sobre Israel. O povo de Israel já não controlava, não dominava o seu trigo, o seu joio, o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua lavoura e nem a sua terra. Deus coloca esse controle na mão dos midianitas pela permissão de Deus. E Deus permite. Quando Israel vai colher as lavouras, Deus permite, desperta os midianitas para que vá até Israel com todo o povo, com toda a força, e realmente a destrua e a leve tudo quanto eles podem levar. Glória a Deus. E nos diz a Bíblia Sagrada em que, na verdade, Israel, eles não tiveram condições de se defender. Não tiveram como ter escolha. Até que, quem sabe, na verdade, poderiam até lutar. Mas não conseguiram prevalecer. Não conseguiram, na verdade, ter a sua defesa sobre o ataque do inimigo ali naquela oportunidade. Porque Deus estava permitindo aquele tempo. Deus estava concedendo aquela oportunidade, aquele acontecimento ali sobre o povo de Israel, porque Deus queria algo ali diante do povo. Glória a Deus. E quando Deus ele quer algo diante de alguém, irmãos, Deus permite muita coisa. Deus permite, na verdade, algo acontecer de maneira que a gente fica sem imaginar, até que, na verdade, queira poder imaginar, buscar, correr atrás para poder impedir aquilo que está acontecendo. Mas se for a permissão de Deus, nada dá certo. Ou mesmo, se for a permissão de Deus, ninguém consegue desfazer o que Deus está permitindo ser feito. Pode fazer o que fazer. Pode correr para um lado, pode correr para o outro lado, pode se esforçar, pode buscar, pode prantear, mas se Deus não quer, se é o tempo de Deus para ser daquela maneira, daquela forma, eu digo assim aos irmãos, mediante a palavra de Deus, assim vai ser até a segunda ordem de Deus. Que Deus ele dá ordem, determina algo de forma incomparável, de forma impensável. E quando aqui vendo a situação de Israel, até parece que Israel iria morrer. Jesus querido. Parece que Israel iria perecer. Mas era apenas um tempo de Deus. Era um tempo em que o Senhor estava permitindo aquilo acontecer sobre o povo de Israel. Deus colocou, irmão, Israel nas mãos dos midianitas, pelo tempo que ele quis, até o tempo que ele determinou. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nos diz a Bíblia Sagrada que o povo dos midianitas chegavam ali como gafanhotos diante de Israel. Israel ficou pobre ali. Não tinha como realmente usar o meio de defesa para realmente escolher algo para se defender ali naquele instante. Mas quando nós lemos ainda no versículo de número 11, o versículo 11 do capítulo 6 de Juízes nos diz: e então o anjo do Senhor veio
e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o berelita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão já estava ali naquele preparo. Nos diz o texto, estava se preparando, se organizando para guardar o mantimento, para esconder ali o mantimento. E quando se deu naquela ocasião, no versículo de número 11, e então o anjo do Senhor, naquela época Deus permite Israel perder, os midianitas lançar a mão de tudo, mas aqui no versículo 11 nós vemos Deus já abordando o cenário de Israel. Deus já preparando algo para poder assim fazer conforme a sua poderosa vontade. O Senhor envia um anjo a Gideão. Quando ali Gideão estava malhando o trigo, nos diz a Bíblia Sagrada que Gideão escuta a voz do anjo do Senhor. O versículo de número 2 nos diz: e então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Glória a Deus. Aleluia. É como se Deus pudesse chegar diante de uma pessoa que passa por um momento, sabe que vai passar por uma situação. Ele diz assim: eu sou contigo. Eu sou contigo. E Gideão, irmãos, não estava entendendo o porquê o anjo de Deus estava lhe falando aqui naquela ocasião. O versículo de número 13 nos diz: mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O versículo 14 nos diz: e então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Era ali o Senhor falando ali com Gideão. Quando Gideão, irmãos, como já lembramos há poucos tempos, Gideão realmente indaga a Deus. Pergunta ao Senhor: Senhor, se tu és comigo, se tu és com Israel, por que nos sobreveio toda esta perda? Por que, Senhor, nos sobreveio todos esses danos? Por que, Senhor, nos sobreveio toda esta amargura, toda esta dor? É porque o tempo de Deus estava sendo marcado com Israel. Teve um momento que Deus quis assim, permitiu Israel nas mãos dos midianitas, mas também chegou um tempo em que Deus estava criando uma situação, um tempo, um momento ao qual Deus iria tirar Israel das mãos dos midianitas. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Será que nós podemos, irmãos, contemplar e entender a formosura, a grandeza desse Deus? Será que realmente nós entendemos o trabalhar de Deus? Parece até que, na verdade, Gideão, de forma aparente, não estava entendendo o trabalhar de Deus. Gideão, na verdade, de forma aparente, humanamente,
não estava percebendo o trabalhar do Senhor, em que na verdade Deus, Todo-Poderoso, em virtude de um anjo, olhando para Gideão, dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo, Gideão. Glória a Deus. Gideão não estava imaginando que Deus poderia mudar o quadro de Israel. Aleluia. Gideão não estava imaginando, irmãos, que Deus poderia inverter aquela situação que estava acontecendo. Ei, tudo tem um tempo determinado. A Bíblia nos diz que há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para arrancar. E eu digo aos irmãos que Deus permite. Deus é o próprio tempo, está sobre todos esses tempos. Tempo de espalhar pedras, tempo de aborrecer, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de perder, tempo de espalhar pedras, quem sabe tempo de ganhar e tempo também de perder. E às vezes queremos que o tempo seja favorável a nós. Gideão queria que o tempo fosse favorável a ele. Ele dizia: como é que eu posso falar desse Deus que eu ouvi as mensagens, as bênçãos que meus pais me contavam, que esse Deus ele é poderoso, mas também ele esquecera que Deus estava marcando um tempo para ele. Oh, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isaías já descreve que realmente o tempo de Deus, o pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso, do que nós possamos imaginar. Nós pensamos uma coisa, nós estrategamos uma coisa, mas não sabemos o amanhã. Você sabe o amanhã? Nós estudamos uma coisa, mas a gente não sabe o amanhã. A gente quer uma coisa, lutamos, sofremos, buscamos, clamamos, oramos, jejuamos, mas a gente não sabe o amanhã. Aleluia, glória a Deus. A gente não sabe o tempo, a mais tarde, amanhã, o resultado, mas Deus sabe. Glória, Ele conhece, Ele entende, Ele tem tudo em suas mãos, Ele é dono do tempo. Ele coloca na prova, Ele tira da prova. Glória a Deus. Ele permite que a gente perca, mas amanhã Ele permite que a gente se levante do outro lado. Tem situação, aleluia, que Deus permite até a gente tropeçar. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Deus permite a gente até chorar com lágrimas. E Ele entende. Permite a gente derramar tantas lágrimas. Lágrimas quentes, que molha lenço, que molha os olhos, que dá amargura. Permite a gente sentir dor no coração. Parece até que a gente vai infartar, morrer, não vai suportar. A permissão de Deus. Mas Ele permite. Mas também Ele permite, às vezes, a gente chegue no outro lado e marque um tempo de alegria, mesmo sentindo a falta de algo que passou. Mas temos que nos conformar pela vontade dele. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Deus poderia permitir com que, na verdade, Israel não passasse
situação. Mas eles passaram por sofrimento, por percas, por danos, por vergonha, mediram força, quem sabe, se arrependeram ali naquele instante. Mas Deus marcou aquele tempo para Israel. Mas do outro momento, do outro lado, Deus se apresenta a Gideão dizendo: eu vou mudar o tempo de Israel usando Gideão. Aleluia. E Gideão disse: Senhor, se tu és comigo, glória a Deus, se tu és na minha vida, se tu és na minha casa, se tu és em Israel, por que nos sobreveu todas estas coisas? Aleluia. Porque perdi algo, porque estou chorando, porque tu não permitiste eu ganhar algo. É porque o tempo de Deus ali não foi para ele ter as coisas. Aleluia. Deus permitiu que Gideão passasse o tempo que ele queria. Deus permitiu o tempo de Israel, que Israel passasse, porque Deus sabia o tempo que Israel deveria passar. Então não seja, irmãos, diferente o tempo em que na verdade nós passamos diante da presença de Deus. Deus permite nós passarmos por cada situação, por cada caminho, por cada tempo em que na verdade a gente pensa que está só. Mas não estamos só. Percas, ninguém quer perder. Mas Deus permite. Deus permite percas. Deus prepara, organiza tudo e leva e guarda quem Ele quer guardar. Organiza, deixa tudo preparado no seu momento, porque é o tempo de Deus. Ele sabe o amanhã, Ele sabe o porquê. E não tem, irmãos, como nós chegarmos diante do soberano Deus para impedir o tempo dele, a vontade dele. Você está chorando hoje, está amargurado hoje, amargurada hoje, triste hoje, mesmo servindo ao Senhor. Às vezes não falta as vestes, não falta o pão, não falta um carro, uma casa, mas tem algo lá dentro que mexe com a sua cultura espiritual. Algo lá dentro que lhe diz que há um vazio. E você pergunta a Deus: Deus, tira esse vazio. Não é dentro do meu coração, é dentro da minha alma. Que me acompanha, Senhor, por longos dias, por longas noites, por longas tardes. Eu luto, Deus, contra esta natureza. Eu me esforço. Aleluia. Mas Deus, Ele quer te falar nesta noite. É o tempo dEle em você permanecer assim. Cante, exalte, magnifique, adore a Ele, glória. O apóstolo Paulo, chegando em determinado tempo diante do Senhor, nos diz a palavra de Deus que ele disse: Senhor, tira esta espinha de mim. Aleluia. Tem alguém, irmãos, que tem um espinho, aleluia, que realmente o persegue, que faz com que ele fique um pouco distante da presença soberana de Deus. O espinho que às vezes ninguém sabe, o marido não sabe, a esposa não sabe, o pai não sabe, o filho não sabe, o pastor não sabe, mas o Espírito Santo, Ele sabe. Ele
de mim nesta noite. Eu sei o espinho que tem dentro de ti. A dor que tu leva. Até que quem dera tu poderia estar compartilhando essa dor, dizendo para alguém onde é que fica esse espinho. Mas tu não podes contar para ninguém. Ninguém pode saber. É um espinho. Ele é a ele é uma ele é a fúria mansa. Mas o dono do espinho que permitiu ela estar diante de ti. Ei, a súbia. Remite-o, ei, a súbia, Pai. Ele disse, eu domino esse espinho. Ele equilibra a súbia, cabanai. Permanece na minha presença. Me adore. Glorifica da glória. Faz a minha obra. Faz a minha vontade. Diz-me a sua grande. E do restante eu cuido. Olha. Deixa ser espinho com Jesus. Deixa a corrabina da Galileia. E saia com ele, viu, irmão? É com ele. Ele vai lá no secreto. Quando chega o tempo de Deus, ele vai lá no secreto e vai lá no espinho. E dá um controle no espinho. E você tem força para caminhar novamente. Ele vai lá no secreto, no tempo. Ai, a sombra. Ele me assombra, nem a tem tempo, irmãos, que tem crente que se rasteja para chegar na presença de Deus. É o espinho. Mas o Senhor, Ele conhece esse espinho e sabe as tuas fraquezas, as tuas limitações. Porque o grande é Ele. Ele é grande. Ele sabe. Nesta noite, recebe força, recebe poder, recebe alegria. Recebe a visita do Espírito. Ei, abraço.
chegando bem pertinho de você nesta manhã. Ele está te dizendo: eu conheço as suas tentações. E você não vai parar. Você vai caminhar, cantar, glorificar, receber força. Ele diz nesta noite que é contigo. Ele que eu comando a nação. Ei, chove assim. Ele me humilha, olha sobre a neva. Ei, chove assim. Ele é grande. Ele é maior do que o teu espírito. Ele é maior do que a tua natureza. Quem sabe chamou uma voz bem pertinho de você dizendo: você não é mais crente. Mas outra voz maior chega nesta noite, como um trovão. Tu és crente. Eu tenho te marcado na palma das minhas mãos. Ele disse a Gideão: o Senhor é contigo, eu sou contigo. 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 Existe um vazio. Eu se adoro. Meu Deus, querido Pai,
Deus grande e poderoso, Deus de misericórdia, Pai Santo, neste momento, já estão te apresentando este pão simples feito pelo homem. Consagra, meu Deus, para que seja semelhante ao corpo do teu filho, que foi rasgado ali na cruz pelo nosso pecado. Ó Pai bendito, Deus de misericórdia, ó Senhor, no nome do teu filho, aleluia, nós te damos de graça, pedindo e agradecendo no nome do teu filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Permita a Dorinha que tão posto do seu assento. Ele está convidando um eletrônico louvar ao nome de Jesus. Nós te formamos o eletrônico Harpa de Davi, saudamos a igreja com a paz do Senhor.
coisa boa tem esta lei, diga amém. Amém. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, vamos a cear. Pergunta se faltou alimento, receber pão. Todos receberam. Paulo, está lendo aqui o versículo. Mateus 26, o versículo 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu. Deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pensando no céu, o Paulo transmite, ele posto para comer em nome de Jesus.